Ucranianos ontem fizeram um ataque grande aqui em Briansk, né? A gente chegou a falar no vídeo de ontem desse ataque, mas o ataque tinha acabado de acontecer quando a gente fez o vídeo, não sabíamos ainda muitos detalhes, agora a gente sabe. Foi uma empresa de eletrônicos que tem aqui em Briansk, uma empresa muito importante para a Rússia, e ela foi totalmente destruída. Os ucranianos usaram Storm Shadow, aqueles mísseis ingleses que destruíram completamente a empresa. E aí está o pessoal russo chorando, como é que pode, como é que a gente deixou os ucranianos destruírem uma empresa aqui, não sei o que lá. E é uma empresa que faz chips e circuitos impressos para mísseis e outros equipamentos de guerra russos, ou seja, isso vai ter um impacto grande no esforço de guerra russo, tá? Além disso, os ucranianos atingiram também aqui a cidade de Toliat, aqui em Samária. Uma empresa, uma indústria química que tem aqui em Toliat também foi atingida, né? Na linha de frente continuam os avanços ucranianos aqui na região de Mariupol, com uma boa perspectiva aí de avanço aí nos próximos meses, né? Os russos estão apavorados com a dominância aérea ucraniana. Não é só a questão da Starlink, eles estão apontando um monte de outros problemas que estão dificultando a vida dos russos aqui na linha de frente, né? Agora, lá na Rússia mesmo, o grande problema é que parece que o Telegram saiu do ar. E tem gente falando que o Putin está apavorado com a possibilidade de um golpe na Rússia, né? Vamos ver o que a gente tem de evidência nisso. A gente sabe que a economia russa está muito mal. Muita gente imaginava que o Putin seria o grande ganhador dessa guerra, né? Porque com o petróleo subindo de preço, ele passaria a receber mais grana, mas a verdade é que com a economia mundial colapsando, e existe esse risco de acontecer, né, a Rússia se ferra do mesmo jeito também. É uma situação muito complicada para eles agora. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de março de 2026, são 11 horas da manhã aqui em Nova York, 5 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E as notícias aqui foram sugeridas por Fester Adams, e se eu tivesse barba eu cortaria, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? De ontem para hoje, a Rússia lançou 99 drones contra a Ucrânia, dos quais 90 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, portanto só 9 chegaram a atingir alguma coisa. Ainda assim, alguns alvos foram atingidos lá na Ucrânia, infelizmente, por drones russos, né? Os ucranianos fizeram um grande ataque agora em Toliat, no oblast de Samária. Atacaram uma empresa química chamada Kubyshev Azot. Uma empresa química que tem algumas explosões aqui, bastante longe isso aqui. Teve uma explosão grande ali, tá? Toliat é aqui, ó, nessa região aqui em Samara. Samara é uma grande região produtora de petróleo, tem várias refinarias por aqui. E aqui, ó, drones atingiram a Kubyshev Azot, planta química em Toliat, essa manhã, botando fogo na oficina número 11. A planta produz nitrato de amônia, ureia e poliamida, né, e outras substâncias químicas, ou seja, não é uma planta petroquímica, não produz petróleo, não produz gasolina, combustível, mas produz, mais uma vez, nitrato de amônia, que é usado para combustível. É usado para fertilizante também, mas na Rússia usa-se principalmente para comprar explosivos, né, para fazer bombas, né? Então os ucranianos têm feito vários ataques nesse tipo de instalação aí nos últimos dias. Então de ontem para hoje foi esse o ataque. Agora, ontem teve o ataque na Kremiel, a planta de eletrônicos ali em Briansk, tá? Então, a gente falou sobre isso ontem, no final, quando eu falei sobre esse ataque, tinha acabado de acontecer, eu estava gravando o vídeo de ontem, então é aqui na cidade de Briansk, é relativamente perto da Ucrânia, mas essa fábrica é uma fábrica muito importante, motivo pelo qual ela tinha uma segurança aérea significativa aqui, tá? E aparentemente não funcionou. Aqui, ó, o ataque ucraniano destruiu toda a fábrica, olha só como é que está isso daqui, ó. Confirmaram que 5 mísseis atingiram o prédio número 4, e a restauração dessa oficina vai ser necessária uma reconstrução completa da oficina. Teve um outro míssil que atingiu fora da planta aqui, uma outra coisa aqui fora da planta, né? Aqui está o momento do ataque ucraniano com os mísseis aqui, tá vendo aqui? Ó. Isso confirma que o míssil é Storm Shadow, que atingiu ali em Briansk a planta como é que é o nome do lugar? Kremiel. Kremiel é o nome da planta, né? Tem aqui também essa imagem aqui, ó, que foi gravada por drones ucranianos
mostrando o local sendo atingido. Tá vendo aqui, ó? Os mísseis atingindo aqui essa oficina aqui, esse local, esse galpão que é usado para construir os aparelhos eletrônicos, né? Lembrando que isso é uma indústria delicada, né? Aparelhos eletrônicos, você tem uma série de cuidados. E aí, do jeito que foi a explosão aqui, com tudo pegando fogo, pouco provável que tenha restado alguma coisa. Inclusive do pessoal que estava ali, tá? Parece que os russos estão reclamando muito que teve muita morte entre os funcionários da empresa, né? Mas, de novo, é uma indústria bélica. A indústria bélica é legítima o ataque, né? Aqui tem a imagem do antes e do depois da fábrica, dá para ver aqui ela antes e o depois, né? O depois não tem tanta resolução, mas dá para ver que o estrago foi muito grande, né? E é lógico, por dentro aqui você vê os buracos aqui, tudo escuro, ou seja, pegou fogo na coisa toda lá, foi um ataque realmente muito grande ali nessa planta, né? Aqui ó, eles mostram a trajetória dos mísseis, a maior parte atingiu aqui essa região e teve outro, aqui estão vendo que foram outros 2 mísseis, tá? Foram 7 mísseis Storm Shadow, 5 atingiram o prédio número 4, que era o principal. Aí teve um outro míssil que atingiu esse prédiozinho aqui e um 7º míssil que atingiu esse outro prédio aqui, um pouco mais longe ali da fábrica, né? De qualquer forma, a expectativa é que o dano tenha sido significativo, né? E aí, os russos estão chorando pra caramba por conta disso, porque era uma empresa muito importante, né? Aqui, ó. De acordo com o site oficial, a Kremlion Eletrônica, Kreminel é o nome da empresa, né? Em Briansk, que foi atingida pelos Storm Shadows, emprega 1.700 pessoas. A produção da planta é usada em Ars, Bulava e Topol-M nos sistemas de mísseis. Então, vários mísseis russos dependem de circuitos produzidos nessa empresa. A instalação ela pode ser reconstruída, claro, mas o fato de que essa indústria de defesa crucial não foi realocada e suas defesas antiaéreas não estavam protegendo as operações tão próximo da linha de frente é uma negligência criminal e uma estupidez inimaginável, né? Os especialistas, as pessoas, eles não são só pessoas ordinárias, né? Eles são ativos mais valorosos, né? É o que o pessoal está falando isso. A planta você pode até reconstruir. As pessoas que morreram, dificilmente, né? A Rússia tem profissionais de alta qualificação. Locais dizem que o ataque aconteceu durante uma troca de turno na planta. Então devem ter um monte de trabalhadores presos debaixo do entulho, né? Tinha 2 turnos, o pessoal chegando, o pessoal saindo, os ucranianos atingiram e eliminou a galera toda ali, né? Quanto tempo, dinheiro, esforço será que vai ter que ser feito para reconstruir a produção e treinar novos especialistas para essa indústria, né? Existe um pouco de esperança que as instalações de produção tenham sido escondidas com segurança, né? Mas a verdade é a seguinte, provavelmente não, porque a Rússia não entrou nessa guerra achando que a Ucrânia teria capacidade de responder. A Rússia achava que ia ficar só ela bombardeando a Ucrânia sem resposta da Ucrânia, né? A Ucrânia começou a atingir instalações russas recentemente, primeiro com drones e agora com mísseis, né? Então, eu não sei não, tá? Eu acho que eles vão ficar sem essa produção mesmo. Aqui, ó, o blogger russo, o Romanov, disse que o drone de vigilância ucraniano estava circulando sobre o Briansk durante o ataque que aconteceu ontem, né? E acusou o Ministério da Defesa russo de estarem muito ocupados fabricando estatísticas e gerando relatórios falsos sobre avanços estratégicos nas regiões da Rússia, coisa e tal. E realmente estava, né? A gente viu aqui que tem a imagem aqui ó, do ataque gravado do alto, então certamente tinha um drone ucraniano gravando esse ataque aqui, né? Aqui um outro blogger militar russo falando aqui, ó. Quanto a Briansk, eu não sei o que comentar aqui. Você viu isso? Eu não vi isso? Você sabe o que aconteceu? Foi um ataque similar ao que aconteceu no quartel-general da frota russa do Mar Negro, né? Lá em Sevastopol, com outros navios e outros alvos. Durante virtualmente toda a decolagem e alerta, nós sabíamos que havia 20 minutos para escapar para o centro das instalações militares e coisa e tal. Nesse momento, a Crimeia está sendo bombardeada com drones. Eles fazem ataques com 30, 50, 100 quilos de explosivos, com mísseis que penetram paredes e atingem locais lá de Sevastopol, né? Algumas vezes atingem os próprios residentes, alguma coisa que não é discutida geralmente. Você não tem questões sobre como a defesa antiaérea está faltando, porque você sabe o que acontece.
Eu só tenho uma questão, por que nós ainda não usamos uma bomba nuclear? Isso aqui é sinal que os russos estão desesperados e começam a falar de bomba nuclear, né? Naturalmente, uma arma nuclear, pequena, grande, qualquer uma, né? Eu diria que esse tipo de retórica histérica e sarcástica e não sei o que lá, deixa para lá essas coisas todas, temos que atingir o pessoal tá dolorido com esse ataque ali na empresa lá em Briansk, hein? Aqui um outro post no Telegram russo, né, do pessoal de Tula, falando que não, Tula está com Briansk, estamos em luto por Briansk, né, e coisa e tal aqui. E aí o Ministério da Defesa da Ucrânia falou, bom, se vocês estão com Briansk, nós vamos formalizar isso, Tule, né, e fazendo um sinal de ok, né. Aí o pessoal aqui apavora, não, como é que vocês ousam falar isso, dizendo que vai atacar? Oi, meu amigo, vocês invadiram a Ucrânia, pô, vocês querem o quê? Que a Ucrânia vai ficar quietinha, sem fazer nada? Pô, que papo é esse, né? E, bom, aqui, há pouco tempo atrás, o diretor-geral dessa empresa, Kremniel, cuja fábrica foi destruída ontem, tinha algumas palavras de aviso sobre uma catástrofe que poderia acontecer. Nós somos, nesse momento, a segunda maior empresa de microeletrônica na Rússia. Você precisa entender que se, de repente, a gente desaparecer, um número de produtos militares, um determinado número de produtos militares russos vão deixar de existir. Exato, excelente notícia isso, ótimo, bom saber realmente, né? Bom, além disso, os ucranianos atacaram a região temporariamente ocupada de Kherson e parece que atacaram essa usina, essa subestação de energia elétrica aqui, e com isso tem parte da região ficou sem luz. E também teve um ataque próximo de Mariupol, num depósito de munição ali, com várias explosões secundárias e coisa e tal. Está aqui o depósito de munição em Mariupol sendo atingido, né? Na linha de frente, os ucranianos destruíram um Buk M1, que é um sistema de defesa antiaéreo russo. Está aqui o pessoal achando o Buk e atingindo o Buk ali na linha de frente. Também a gente tem informações aqui que os russos estão cada vez mais apavorados aqui com os avanços ucranianos aqui, ó. Os avanços ucranianos aqui estão enormes, próximos de Ruliapolye, né? E particularmente ele destaca dois pontos aqui, ó. Essa região aqui, ó, de Pozdestov, que os ucranianos retomaram, que já invadiram aqui a cidade inteira, e também esse grande avanço aqui que já chegou em Novoivanivka. Eu acho que é isso mesmo, Novoivanivka. Essa outra cidade aqui que os ucranianos já estão aqui também. O Pac-Man ucraniano continua comendo as forças russas aqui, né? E esse aqui é o mapa do Raibar, que é um dos principais bloggers militares russos admitindo esse avanço ucraniano por aqui. E ele coloca toda essa área aqui, ó, essa área mais recente aqui, como novidade, tá? Ele não sabia que os ucranianos já estavam chegando aqui em Novoivanivka, né? Já estava aqui em Novogrigorivka, aqui em cima já tinham tomado, mas agora já chegaram aqui em Novoivanivka. Então, ótima notícia isso daqui, né? Aqui tem uma outra imagem também mostrando os ucranianos liberando toda a região ali de Dnipropetrovsk, né? A gente falou, a região foi toda já liberada, ainda tem algumas pequenas cidades aqui que ainda estão tomadas pelos russos, mas isso é questão de tempo. E o mais interessante é justamente, como a gente falou, isso aí, os ucranianos estão tratando isso como um treinamento para a ofensiva que vai acontecer ainda em breve, né? E repara que esse aqui é o avanço em Novoivanivka, tá aqui, ó, Novoivanivka e Novogrigorivka, nessa outra cidade que foi tomada pelos ucranianos aqui também, né? Aqui tem mais uma arte aqui dos ucranianos mostrando o avanço ali na região de Dnipropetrovsk. Os ucranianos avançaram 19 quilômetros, né? Realmente impressionante isso daqui. Aqui, eles mostrando a região ali, os ucranianos avançando, chegaram em Ternov, operações ali com blindados, tomaram Ternov, depois continuaram avançando, mais avanços para cá, os russos começaram a recuar, e os ucranianos continuaram avançando ali naquela região, né? Continuam avançando bastante ali naquela região. Fora isso, na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os russos estão reclamando muito da questão dos drones ucranianos, que os ucranianos continuam com muita vantagem nisso aqui, ó. O sucesso dos ucranianos na linha de frente é devido não apenas ao fim da Starlink, tá? Mas também a um aumento radical no número de drones FPV que eles têm, permitindo que eles voem muito além da linha de frente, né? Isso permitiu que eles façam um verdadeiro safari, a coisa de não apenas a 15 km da linha de frente, mas muito mais longe, algumas vezes chegando a 60 km, né? Não estamos falando de fibra ótica, especificamente drones usando rádio e comunicação de satélite. Exatamente, os ucranianos mandam um Baba Yaga com uma Starlink para fazer a comunicação e aí colocam um monte de drones respondendo direto com essa Baba Yaga,
fazendo relay para o coisa, e conseguem fazer ataques numa área enorme, né? No solo, isso já levou a um completo colapso das defesas e a paralisação de todos os avanços em todas as direções. Ou seja, o pessoal russo está preocupado aqui com o que está acontecendo ali, né? E bom, a Ucrânia está dizendo que não vai contar mais com novos sistemas Patriot depois dessa guerra no Irã. É muito pouco provável que os Estados Unidos cedam mais sistemas Patriot para a Ucrânia. De qualquer forma, a expectativa é que isso seja substituído por um aumento no suprimento de mísseis. Já seria uma vantagem muito grande para a Ucrânia isso, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre justamente esse avanço das forças ucranianas ali, na região ali de Dnipropetrovsk, e que reportadamente liberaram mais de 400 quilômetros quadrados desde o início do final de janeiro de 2026. A ofensiva ucraniana tem conseguido sucesso muito significativo por ali, né? E agora o que a gente está vendo na Rússia é um certo desespero, tá? O Putin está aqui com o problema do orçamento dele, aqui, ó, apenas nos primeiros 2 meses de 2026, a Rússia já chegou todo o déficit que tinha planejado para o ano inteiro. Então o dinheiro acabou, meu amigo. Já chegou no fim do dinheiro agora, em março, né? Mal começou o ano, já chegou no fim do dinheiro aqui. Apocalipse do orçamento na Rússia. O governo está cheio de... Aqui, ó, de novo, falando que já chegou no prejuízo total do ano, está aqui a planilha do cara aqui. O déficit total está em menos 3.449, o aprovado para todo o ano, menos 3.786, ou seja, praticamente 100% já foi tomado aqui do déficit planejado para o ano, né? É lógico, com a questão da guerra do Irã, o petróleo deve melhorar em termos de recursos para a Rússia, mas muito pouco provável que consiga superar o tamanho do problema que tem aqui. Para você ter uma ideia, a venda de gás e óleo, que é a principal receita da Rússia, caiu 47%, praticamente a metade. E por mais que recupere alguma coisa, dificilmente vai chegar a recuperar 100%, né? Agora, diz aqui o pessoal que o Putin está preocupado com um possível golpe dos militares russos depois da prisão do ministro da Defesa, o Ruslan Salykov. O Ruslan Salykov é um conhecido corrupto no exército russo, muito amigo do Shoigu, que é outro corrupto também, né? E ele foi preso por conta de corrupção, né? E aí o problema é que, como eu falo para vocês, né, o exército russo é uma grande máquina de corrupção, né? E aí o pessoal ficou chateado, né? Por prender o cara, pô. Por quê? Só porque tá fazendo corrupção? Mas é o que faz mesmo o exército, né? Então tá aqui, ó. O Salykov foi preso semana passada após uma investigação de corrupção de bastante tempo, né? Ele conseguiu arregimentar 4 bilhões de rublos. 4 bilhões de rublos dá alguma coisa como 40 milhões de dólares. Primário, né? Só Alexandre de Moraes sozinho, 130 milhões de dólares, já é mais do que o cara. Olha só que coisa, né? Mas ele é um cara muito conhecido no exército, né? E aí há o perigo do Moscou estar com medo de ter um golpe lá nessa situação. Talvez por isso que eles tenham controlado a internet por lá. Olha só, a falta de internet móvel tem gerado um monte de problemas ali e é uma necessidade para a segurança, diz o Kremlin. Então o Kremlin está dizendo que vai ficar sem internet ali na região central de Moscou, onde fica o Kremlin, e não deve voltar não, tá? O pessoal que mora ali, sinto muito, procura aí, usa sinal de fumaça, faz alguma coisa para comunicar, celular não vai ter não, tá? Ao mesmo tempo, o pessoal está colocando aqui que o Telegram parece que não está funcionando mais em São Petersburgo e Moscou, tá? Isso daqui é a quantidade de problemas, né, a falta do Telegram, e nos últimos dias aqui a coisa explodiu justamente sem Telegram em Moscou e São Petersburgo. Provavelmente parte dessa operação do Putin para tentar se manter no poder com medo do golpe dele, né? Bom, o Kremlin está fazendo uma campanha de desinformação online para tentar ajudar o Orbán com a eleição no dia 12 de abril. Né? O plano criado por alguns consultores russos e coisa e tal, ela vai colocar o Orbán como forte, um líder soberano, soberania, com aliados globais. Eu vou te falar um negócio, realmente, vamos ver o que vai acontecer. O problema todo é o mesmo problema do Lula. A economia está uma bosta na Hungria, aí não adianta, o resto dos argumentos é besteira, né? Agora, olha só, saiu essa entrevista, essa reportagem aqui na Axios, tá aqui a Axios, olha só, falando justamente sobre
Em julho do ano passado, o Zelensky teve um encontro na Casa Branca e numa reunião às portas fechadas na Casa Branca, no dia 18 de agosto, o presidente ucraniano Zelensky ofereceu os interceptadores de drones ao Trump como uma maneira de aumentar a integração, né, e ajudar um ao outro, né, e mostrar o agradecimento pelo apoio americano em face à agressão russa, né. Os ucranianos fizeram um PowerPoint, uma apresentação de PowerPoint para os Estados Unidos, em que mostravam um mapa do Oriente Médio e que tinha esse aviso profético. O Irã está melhorando seus drones, o desenho dos seus drones de ataque único, tá? O projeto do Shahid, dos drones iranianos, está melhorando. Olha só, Trump, você pode precisar desse negócio aqui da Ucrânia, tá? A apresentação incluiu a ideia de criar hubs de combate de drone na Turquia, Jordânia e nos países do Golfo Pérsico, onde bases americanas são localizadas para já se preparar por uma ameaça dessa pelo Irã e de seus proxies. Nós queremos construir paredes de drones com todas as coisas necessárias, como radar e etc., disse o oficial ucraniano, né? Nesse encontro, o Trump perguntou para o seu time se eles haviam feito nada e coisa e tal. No final das contas, segundo o oficial disse, nós achamos que era só o Zelensky sendo Zelensky, só o Zelensky querendo aparecer e coisa e tal. Decidimos não comprar esse negócio, não seguir com esse projeto, né? Você sabe que a guerra do Irã do Trump está indo pelo saco, né? O Trump está pensando em parar a guerra. Ele está dizendo que não, que já conseguimos todos os objetivos, já atingimos tudo, já destruímos o Irã todo, podemos parar e coisa e tal. Mas a verdade é que o preço do petróleo está subindo e o principal problema é que a estratégia do Irã deu certo. O Irã está atacando os países ali do Golfo, os países do Golfo estão chateados e estão pedindo para o Trump parar a guerra dele. Era a estratégia do Irã e a estratégia funcionou, né? E o Trump não conseguiu. Conseguiu matar o Ayatollah. Matou o Ayatollah, mas o regime continua lá e não há indicação de que ninguém que tenha o mesmo papel da Delcy Rodrigues faça o contato com os Estados Unidos, ou seja, não vai ter abrandamento do regime lá no Irã. Uma derrota. Trump perdeu. Perdeu porque não quis ouvir o Zelensky lá em agosto do ano passado. Como era de se esperar, o comunista português lá, o Antônio Costa lá, está falando que não, que a Rússia é a única vencedora da guerra do Irã até agora, diz o presidente do Conselho da União Europeia. É um absurdo esse tipo de coisa, né? O cara é russete pra caramba, com certeza, mas a verdade é a seguinte, não é bem essa história não, tá? De fato, o valor do petróleo subindo, isso ajuda a Rússia. Mas isso atrapalha a Rússia em outros aspectos também. A Rússia fica sem o apoio do Irã nas peças para o Shahid. Por mais que boa parte da produção do Shahid seja na Rússia, muitas das peças ainda vinham do Irã. A Rússia vai ter dificuldade nisso aí. A Rússia tem menos um parceiro para contar com necessidade de armas e coisa e tal, menos uma alternativa para obter matérias-primas, um monte de problemas para a Rússia essa história também. Achar que a Rússia vai ganhar com essa guerra é ignorar o fato óbvio. A Rússia não está gostando da guerra. Se a Rússia estivesse ganhando com essa guerra, ela estaria comemorando. Não está, é porque está perdendo no final das contas. Está ganhando com o petróleo, é verdade, mas com o resto todo está perdendo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.